Agora, permita-me apresentar o nosso apresentador, Henrique Traver. Henrique Traver está casado, tem 5 filhos e 7 netos. Henrique é advogado e economista, é presidente executivo da Copagri, uma empresa brasileira de comércio e indústria de matérias-primas agrícolas. Henrique nasceu na Espanha e mora em Curitiba, no Paraná, ao sul do Brasil, já há mais de 50 anos. É estudante do livro Durante desde 2009. Foi presidente da Associação Brasileira desde fevereiro de 2016 até fevereiro de 2020. É o anfitrião do grupo de estudos do Livro Direto a Curitiba desde 2014. Hoje é presidente da Urante Associação Internacional desde o ano 2021. Henrique, muito obrigada por sua disposição. Tenha bondade. Tenha a palavra. Jenny, muito obrigado, tá, por essa introdução. Que bom. Queridos irmãos, queridas irmãs, obrigado por estar aqui comigo e conosco, né? Obrigado a se unir. De fato, acredito eu que temos já aqui uma audiência maior de pessoas que falam espanhol. E é por isso que a apresentação vamos fazê-la em espanhol, contando com a tradução para português e inglês também. Obrigado a todos por estar aqui. Hoje vamos falar de um tema que é adorável e, ao mesmo tempo, requer de nós atenção, né? Dedicação também, vontade de servir ao Pai e aos nossos irmãos. Eu vou aqui dividir a minha tela com vocês para que todos possam vê-la. E se vocês têm alguma dúvida ou alguma pergunta, podem fazer e podem interromper, de preferência, no final da apresentação como tal. Por favor, anotem as perguntas que tiverem. Com prazer, vamos então responder a todos vocês. Muito bem. Então, aqui compartilhando a minha tela, eu espero que todos possam já estar vendo-a. Bom, essa é uma apresentação que fazemos em nome da Associação Urante Internacional, mediante o Comitê Educativo, que tem como presidente do comitê a Dini. Dini, portanto, faz a honra de me convidar a esse conversatório. Eu espero que a gente possa dividir e compartilhar coisas que nos interessam aqui. O tema da apresentação é o valor da revelação para a humanidade. Durante a apresentação, nós vamos ver temas que podem nos preocupar, temas que podem deixar a gente apreensivo, mas também vamos ver várias coisas boas. Então vamos colocar aqui o que deve ser esperado. Então, eu coloco aqui o que disse Jesus no documento 143, 1:4, dizendo: o evangelho que eu proclamo governará este mesmo mundo em uma futura era.
Todos nós podemos compreender que Jesus diz que o evangelho programado, proclamado por Jesus, em algum momento, numa futura época, vai governar este mundo durante. Bom, mas também tem outras questões que podem ser abordadas, porque essa afirmação foi feita por Jesus enquanto estava entre nós, de forma que algo que nós podemos fazer, perguntar é que Jesus, neste momento, já sabia que nós poderíamos ter problemas na pregação, no desenvolvimento de nosso trabalho como missionário para poder difundir os ensinamentos. Quando ele diz que esse evangelho governará este mundo em uma era futura, acredito que nós possamos pensar que Jesus, nesse momento, sabia que o evangelho dele poderia sofrer distorções ou não ser tão bem aplicado. Igualmente, é inegável que o evangelho é aquele que em algum momento seguirá governando o nosso mundo. Bom, o propósito de nossa existência é alcançar o nível espiritual. Muitas pessoas questionam sobre como pode fazer isso. Pela ciência, filosofia, por tipos de conhecimento, por dinheiro, ou se é uma questão espiritual totalmente. Vamos ver o que diz aqui. A religião, e por religião nós temos que compreender que a relação íntima entre o indivíduo, de forma pessoal, com Deus, com seu Pai. Nós não estamos falando de igreja ou de templo. É um tema do indivíduo, da pessoa e personalidade, fazendo conexão com o Pai Celeste. Então, a religião é o instrumento que permite ao homem poder ampliar a consciência cósmica e elevar a sua percepção espiritual, e que pode garantir a sobrevivência mediante a transformação da matéria ao espírito. Então, não tem outra forma de alcançar o Pai ou alcançar o Espírito que não seja mediante essa religião pessoal. Podemos ter o dinheiro que quiser, podemos ter patrimônios, bens, cultura, sabedoria, milhares de coisas, mas nenhuma delas são capazes ou permitem alcançar Deus e fazer essa transmutação de matéria e espírito. Então, todas as outras coisas também são desejáveis e necessárias, mas ao mesmo tempo devem estar subordinadas à verdade do espírito, à realidade espiritual. De outra forma, são coisas que podem existir de forma momentânea, mas não têm a possibilidade de sobrevivência ou de subsistir e continuar assim em um ambiente espiritual se não reflete em todos os aspectos a condição, portanto, da religião espiritual de nosso Pai. Muito bem. A humanidade, então, desenvolve-se em dois tipos de religião. Nós temos a religião evolucionária, que é a religião que desenvolve-se, é desenvolvida pelo homem, né? Que na medida em que avança
vai construindo essa religião, vamos falar mais adiante sobre isso, e a religião revelada, que é a voz, portanto, de Deus, que chega até nós, mediante os seres celestes, muitos seres celestes. O homem, portanto, ele nasce com esse potencial espiritual. E é por isso que deve evoluir até que o nível espiritual seja alcançado. E, em definitiva, esse nível espiritual passa então a coordenar ou governar todas as outras áreas do ser humano, como a ciência, como a educação, costumes, a moral, a sociologia, a filosofia, a política, a economia, etc. Não chega-se até o pai por um conhecimento econômico, não alcança-se o pai por um conhecimento sobre política ou filosofia. A religião é o que nos permite alcançar o pai, e uma vez com essa condição espiritual, nós podemos trabalhar e ajustar todos os outros fazeres da vida humana. Esse é o grande desafio da humanidade, consistindo precisamente em fazer os ajustes necessários nas conquistas feitas em todas as áreas da atividade humana, que obviamente, por muitas vezes, avança ainda mais rápido que o alcance das conquistas espirituais. Assim, o desafio é poder ajustar essas conquistas para que encontre-se de acordo com a verdade da realidade espiritual. Esse é o nosso desafio. Porque desenvolvendo mais adiante, ou de uma forma mais adiantada, qualquer área, qualquer setor da atividade humana, nós então tomamos o risco, não tendo uma elevada percepção espiritual, corremos o risco de assumir pressupostos e condições que nem sempre refletem a verdade, nem sempre refletem a realidade espiritual. Por isso, então, que essas conquistas que nós chegamos, óbvio que em algum momento tem que, uma vez elevada, a alma e o espírito tem que passar, sim, por um juízo de forma que eles possam ser ajustados. E esse é o desafio que nós temos, porque o homem é muito apegado, é muito submisso a todas as crenças. Então é difícil para o homem mudar de ideia, uma vez que assume algo como verdade. Muito bem, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre a religião evolucionária, que é essa religião que está desenvolvida pelos homens e mulheres na medida em que avançam. Então, a religião evolucionária, ela nasce de um simples temor, o medo de da mente humana enfrentando o desconhecido, o inexplicado e o incompreensivo, o incompreendido. A religião evolucionária, ela é sentimental, sobretudo, não é lógica. Nós reagimos aos nossos medos, às nossas angústias, às nossas ansiedades, momentos de felicidade, para poder construir essa religião. Não a construímos com base à lógica, é a reação do homem a uma crença no mundo hipotético, os espíritos fantasmais, que é o reflexo da criança humana. É citado pela realização e pelo temor ao desconhecido. A função da religião evolucionária primitiva consiste em poder conservar e poder aumentar os valores essenciais e sociais, bem como morais e espirituais.
que gradativamente ganham forma. Nosso progresso nisso é lento. Nós nos tornamos como se estivéssemos em câmera lenta. A religião evolutiva é a mãe das ciências, da arte e da filosofia, que, elevando o homem ao nível da religião revelada. Ou seja, antes que nós pudéssemos receber alguma revelação, era necessário que nós começássemos por nós mesmos, pelas influências espirituais, desenvolvendo uma religião que originalmente baseou-se no medo ao desconhecido, nas coisas inexplicáveis. E foi esse desenvolvimento dessa religião que permitiu que, em algum momento dado, nós recebêssemos uma religião revelada, ou seja, a voz do Pai manifestado por todos os seres celestes, incluindo, portanto, a dádiva dos ajustadores do pensamento e a chegada do Espírito da Verdade. Dessa maneira, nós podemos antecipar que a religião revelada, uma vez posta ao nosso conhecimento, tem precisamente o objetivo, a missão como tal, de aparar os pontos de divergência, ou aqueles que não são verdadeiramente a realidade espiritual, para que nós, assim possamos, em nossa religião evolutiva, fazer os ajustes necessários, com base a religião que é revelada para nós. Entretanto, desenvolvendo a religião evolucionária, nós temos hoje os impactos no ambiente humano. Devemos chamar a atenção sobre o fato de que a religião foi essencial para o desenvolvimento e a conservação da civilização. Sem a religião, nós teríamos, ou seria impossível, alcançar o desenvolvimento e a preservação da civilização. A religião natural, que é a evolucionária, também tem feito muito para dificultar e incomodar a civilização, mesmo que de outra forma comentou e manteve. Então, por um lado, foi essencial para preservar a civilização, por outro, muito dificultou a civilização. Por que isso? Precisamente porque nós temos dificuldades de mudar as crenças que nós criamos e é estabelecido. E isso nos aprisiona a esses dogmas, a essas situações que nós criamos. A religião tem obstaculizado as habilidades industriais e o desenvolvimento econômico. Gastou o trabalho, desperdiçou o capital, nem sempre foi útil para a família. E não incentivou de maneira adequada a paz e a boa vontade. Por vezes, descuidou o ensinamento e atrasou a ciência. De fato, essa religião, por vezes, empobreceu indefinidamente a vida para o enriquecimento suposto da morte. A religião evolucionária, que é a religião humana, de fato, tem sido culpado de todas essas coisas e muitas outras, de outros equívocos, erros e não acertos. Entretanto, essa mesma religião manteve a ética cultural, a moralidade civilizada, a coerência social. Fez possível que a religião revelada, mais recente, começasse com esses muitos defeitos evolucionários.
não deixa de ter, então, o seu valor. Como nós podemos ajustar os equívocos, os erros da religião evolucionária? Só duas influências podem modificar e elevar os dogmas da religião natural. Óbvio, o primeiro deles, essas influências, é a pressão dos costumes estabelecidos num avanço lento, pouco a pouco, mas a sociedade vai mudando, os homens vão transformando e gradativamente esses dogmas vão sendo eliminados, vão mudando a outra situação que atende a um momento determinado. A outra possibilidade de ajuste é a dominação periódica das revelações. O pai, na revelação, não faz isso frequentemente, mas sempre que nós, de forma presente, o pai está em nossa mente, ou no ajustador do pensamento, tentando nos conduzir a ele. Vamos falar mais disso mais adiante. De forma que essa iluminação periódica das revelações da época, a crença evolucionária, formou os conhecimentos de uma filosofia, de uma religião revelada, que destruirá a superstição na sua origem. Da revelação, destruir a superstição na sua origem. A religião revelada é a atitude universal derivada do espírito. Segurança da conservação das realidades eternas, a sobrevivência da personalidade e a conquista final da deidade cósmica, onde o propósito fez tudo isso possível. Portanto, para isso serve a religião revelada. Só a religião revelada pode ser verdadeira e espiritualmente moral. Então, quando os reveladores nos colocam uma revelação, eles podem não estar revelando toda a verdade. Pode ser que algumas coisas nós ali não sejamos capazes de compreender. Então, eles tentam limitar isso, essa revelação, para a nossa capacidade. Mas, sempre o que é revelado é verdadeiro e é espiritualmente moral. A diferença característica entre a religião evolucionada da religião revelada consiste numa nova qualidade de sabedoria divina, adicionada à sabedoria humana, puramente espiritual. A religião revelada é o elemento unificador da existência humana. A revelação unifica e a história coordena a geologia, astronomia, física, química, biologia, sociologia, a psicologia e outras. Assim que, mais atrás, nós mencionamos a necessidade de fazer os ajustes na religião evolucionária para, assim, essa religião ela seja ajustada segundo as verdades da revelação
Então, em algum momento, essa religião revelada nos coloca em uma situação onde nós temos que observar todas as conquistas alcançadas e ter que ajustar essa realidade, essa mesma revelação. A religião evolucionária leva o indivíduo à ideia do dever pessoal. A religião revelada, ela acentua mais e mais a regra de ouro. A religião revelada é exposta pelo verdadeiro mundo espiritual. É a resposta do cosmos em acreditar nas verdades universais e confiar nelas. A religião evolucionária ilustra as tentativas tortuosas da humanidade na busca da mesma. Isso não pode ser de outra maneira, uma vez que o nosso trabalho de evolução é partir da rumo à perfeição. Assim, nesse trajeto, nessa aventura, muitas vezes, nós cometeremos erros. Isso é parte do processo de evolução do homem. Então, essa religião evolucionária ilustra todas as nossas tentativas de fazer bem aquilo que nós temos que fazer, mas que muitas vezes são tortuosos na busca dessa mesma verdade. A religião revelada é essa verdade mesmo. Então, nós temos que olhar a religião revelada e dizer, ok, isso é o que eu tenho que me comprometer e buscar a realidade espiritual. Bom, continuamos falando da religião revelada. A revelação é a técnica para levar à unidade, a compreensão da realidade e das relações da matéria e do espírito. Com a mediação, a revelação é uma ponte exitosa sobre o abismo entre o que é material e o que é espiritual, mas entre a criatura e o Criador, entre o homem e Deus. Então, nós buscamos isso mediante nossa evolução, ou justificar a tudo aquilo que nós desconhecemos, temos essa ânsia de busca pela verdade, encontrar a verdade. E por isso, por vezes, nós cometemos erros. Mas a revelação precisamente faz essa ponte. E do espiritual, que não é claramente perceptível para nós. E essa revelação entre o homem e Deus. A fé revela a Deus na alma, revelação, e esse é um ponto importante, hein? A substituta do discernimento morancial no mundo evolucionado. É dizer, quando nós chegamos à morôncia, nós temos um instrumento que é aquele que permite reconhecer e nos aproximar das realidades espirituais sem muita ajuda, sem a necessidade de muita fé. Nós podemos ter contato com o mundo espiritual através. A revelação em nosso mundo físico, uma vez que tenhamos aqui, é a substituta do discernimento moroncial interior no mundo evolucionário e capacita o homem em ver na natureza o mesmo Deus que, mediante a fé, é manifestado na alma.
A revelação, ela é a única esperança do homem evolucionado. Repito, é a única esperança do homem evolucionário em construir uma ponte entre o abismo inicial que nós acabamos de mencionar. A fé e a razão sem ajuda não pode conceber nem construir um universo lógico. Sem essa visão, o homem mortal não pode estar discernindo a bondade, o amor e a verdade nos fenômenos do mundo material. Assim, que esse é o trabalho da revelação, dar a condição, uma vez que nós não dispomos desse instrumento da moda, que mediante a revelação mesma, reconhecer a todas essas verdades que nós levamos, nossa fé e nosso coração, na construção de nossa alma. Continuamos falando da religião revelada. A religião evolutiva cria os seus deuses, imagem e semelhança do homem mortal. A religião reveladora trata de transformar e evoluir o homem mortal à imagem e semelhança de Deus. Bem diferente uma coisa da outra. A revelação religiosa é essencial para a realização da Irmandade orante. Não nos equivoquemos. Não tem possibilidade da realização da Irmandade na Urântia se nós não desenvolvemos e ajustamos a nossa religião segundo a religião revelada. A realização da Irmandade social em vosso mundo depende das próximas transformações pessoais e ajustes planetários. Obviamente, os ajustes planetários pode ser dado e nós fazemos as nossas transformações pessoais. O planeta por si mesmo não faz nenhuma classe de ajuste. Somos nós que podemos, juntos, em irmandade, promover os ajustes planetários. Nós tivemos 5 revelações, não vamos falar de todas elas, mas tivemos o príncipe planetário, Adão e Eva, Melquisedeque Salem, e Jesus de Nazaré foi a 4ª revelação. E, finalmente, os documentos urantianos, os que nós estamos abordando aqui, certo? Em todas essas revelações, o que os reveladores tentaram transmitir a todos nós é o conceito da paternidade de Deus e a consequente irmandade dos homens. Em todas as revelações, essa verdade está presente. Mas nós somos lentos para a compreensão e assimilação das verdades reveladas. Falamos um pouco disso antes, não? Então, por que ou como demoramos para compreender as verdades? E como comprometemos o resultado esperado das revelações? Porque se nós não compreendemos e não assimilamos essas revelações, óbvio, a revelação feita não alcançará naquele momento o resultado que os reveladores esperavam. Então voltamos a isso do princípio que Jesus disse: esse mesmo evangelho que Deus proclama agora, algum dia no futuro, governará o mundo, governará a Urântia. Então, não importa que nós, em algum momento, não possamos compreender e assimilar essas revelações. Ali estará presente para nos velar, para nos levar ao final esperado pelos reveladores. Talvez no futuro longínquo, mas isso é o que tem que acontecer. Vamos ver como que essas coisas acontecem
e descobrir como nós comprometemos tudo isso analisando os resultados que produzimos a partir da quarta revelação, que é precisamente a chegada de nosso Micael encarnado como Jesus entre nós e que fez a pregação do Evangelho da paternidade do Pai e da irmandade dos homens. E aqui inaugurou o reino dos céus, o reino do Pai. Então vamos ver o que aconteceu. Chegou Jesus e tinha uma missão nessa quarta revelação. Disse Jesus: Eu vim a este mundo para fazer a vontade do meu Pai e para revelar o seu caráter amante a toda a humanidade. Esta é, irmãos meus, minha missão. E esta é a única coisa que farei. Nós não, Jesus não envolveu-se em nenhum momento em temas econômicos, políticos, sociais. A única preocupação e o único trabalho empregado 100% de coração e alma foi na missão terrenal de Jesus foi fazer a vontade do Pai e revelar assim o caráter amante a todas a paternidade. Essa é a única coisa, ainda que os judeus e gentis da época ou de outras gerações interpretem mal os meus ensinamentos. Seja quais foram os erros que possam cometer vossos semelhantes na organização do mundo hoje, o Evangelho, que vos declaro, governará este mesmo mundo numa futura era. É daqui onde nós extraímos a primeira frase. O propósito final do progresso humano é o reconhecimento reverente da paternidade de Deus e a materialização amante da irmandade do homem. Esse é o trabalho que Jesus veio para fazer entre nós. E claramente o fez. Entretanto, como nós falamos, né? Jesus disse que esse evangelho, queiramos ou não, é aquele que vai governar o mundo numa futura era. Então, acredito que Jesus já sabia o que aconteceria depois da sua partida. E por isso mesmo que, em um momento dado, Jesus passou as instruções para os seus apóstolos. Jesus se esforçou a que eles entendessem a diferença entre os ensinamentos de Jesus e a vida entre eles. Os ensinamentos que, em consequência, poderiam surgir de Jesus. O meu reino, o evangelho associado, deve constituir o tema de vossa mensagem. Ponto final. Isso é o que Jesus queria que nós trabalhássemos. Não se desvie pregando sobre a minha pessoa, sobre o meu ensino. Proclame o evangelho do reino e descreva a revelação do Pai no céu. Mas não se estranhe em criar lendas e construir um culto relacionado com crenças e ensinamentos sobre as minhas crenças e ensinamentos. Mais claro do que isso, possível, Jesus deixou claríssimo o trabalho esperado por todos aqueles que saiam para pregar o Evangelho. Isso é o que nós temos que aprender. Tudo outro que criamos ao redor disso é necessário. E ainda pior,
complicado as nossas vidas. Bom, depois dessa mensagem, o que os apóstolos fizeram? Aqui eu quero dizer que não é fazer uma crítica ao trabalho daqueles dedicados apóstolos. Eles, como nós, eram bem intencionados, queriam fazer as coisas bem feitas, mas não compreenderam a mensagem deixada por Jesus e não praticaram as instruções mesmas de Jesus. Portanto, um apaixonado por todos esses apóstolos, mas é importante que nós entendamos o que eles fizeram para que nós não cometêssemos os mesmos erros. Vamos lá. Os resultados da pregação de Pedro no dia de Pentecostes foram tais que determinaram os planos da maioria dos apóstolos nos esforços em proclamar o evangelho. Pedro foi o fundador verdadeiro da igreja cristã. Paulo levou a mensagem cristã aos gentis, ainda que os hebreus, presos, dominados pelos sacerdotes, negaram-se como povo em aceitar o evangelho de Jesus sobre a paternidade de Deus e a irmandade do homem, bem como a proclamação de Pedro e Paulo sobre a ressurreição e a ascensão de Cristo. Por outro lado, o Império Romano encontrou-se receptivo a esses ensinamentos cristãos em evolução. A civilização ocidental, naquele momento, era intelectual e estava cansada de guerras e cética de todas as religiões, bem como filosofias sobre o universo existente. Desculpe. Os povos do mundo ocidental, que foram aqueles beneficiados pela cultura grega, tinham uma tradição venerada de um passado magnífico, podiam completar as grandes conquistas de filosofias, arte, literatura e progresso político. Mas, com todas essas conquistas, não tinham uma religião que satisfazesse a alma. Se os desejos espirituais estavam ainda insatisfeitos. Bom, aqui vamos então com o trabalho que os apóstolos fizeram. Sobre este fórum da sociedade humana que mencionamos, foram então tal situação, então significou um conflito imediato entre as antigas práticas religiosas e a nova versão cristianizada da mensagem de Jesus para o mundo. Então, os apóstolos não estavam conformados em simplesmente proclamar o evangelho de Jesus, a paternidade do Pai e a irmandade do homem. A história ensina que essa luta terminou com muita transigência para adaptar e ajustar a religião dos apóstolos, criaram o mundo naquele momento. Então, os nossos dogmas, os nossos erros, toda essa situação de busca pela verdade e que nós criamos para sustentar uma ideia de que nós estávamos fazendo bem feito e ao mesmo tempo transigendo e aceitando as condições mostradas naquele momento de cada sociedade para que essa sociedade aceitasse a mensagem de Jesus. Então foi feito toda essa transigência e aí incluiu-se
a religião de Jesus, muitas outras coisas que não tinham nada a ver com essa religião. Portanto, o cristianismo presumiu então abarcar muito para ser assimilado por um povo em uma ou duas gerações. Não era um chamado simples espiritualmente à paternidade do Pai e à irmandade dos homens. Esse era o chamado espiritual, tal como Jesus tinha apresentado às almas dos homens. Muito breve, adotou uma atitude decidida sobre ritos religiosos, educação, magia, medicina, arte, literatura, lei, governo moral, regulamentação sexual, poligamia, de forma limitada, inclusive a escravidão. As contas, transformamos essa religião num documento, em algo que era para governar uma civilização, dirigir governos, dirigir a regulamentação sexual e outras coisas. O cristianismo não veio só como uma nova religião. Todo o Império Romano, não que o cristianismo veio como uma nova ordem, e sendo tal pretensão como era o cristianismo, rapidamente o conflito sociomoral dos séculos. Já vamos falar mais sobre isso. Então, nos primeiros líderes do cristianismo, ali eles se comprometeram de forma deliberada os ideais de Jesus, num esforço em salvar e incentivar muitas das ideias, e tiveram um grande sucesso. Mas não nos equivoquemos, tais ideais do Mestre que foram sacrificados naquelas transigências ainda estão latentes no Evangelho e com o tempo futuro afirmarão o seu pleno poder perante o mundo. Com essa paganização do cristianismo, a velha ordem ganhou muitas vitórias menores de natureza ritualística, mas os cristãos ganharam ascendência em relação a uma mais elevada moral humana, um conceito de Deus novo e consideravelmente amplo, amplificado, a esperança da imortalidade. E Jesus de Nazaré foi entregue à alma faminta do homem. Então não foi ruim de todo modo, mas falaremos sobre o livro durante aqui a verdadeira quinta revelação. Na nossa tentativa, diz os reveladores, na tentativa de ampliar a consciência cósmica e elevar, portanto, a percepção espiritual, quando falávamos da consciência cósmica, muita gente tem certas dificuldades de entender o que isso quer dizer. Mas os reveladores, um pouco mais adiante, porque essa primeira frase ela está no segundo parágrafo, na introdução do livro, um pouco mais adiante, os reveladores dizem a consciência cósmica, explicando, né, o que quer dizer, implica o reconhecimento de uma primeira causa. Então, a única realidade não é só o cosmos, não é apenas uma ideia de astros ou sol. É também isso. Mas o mais importante da consciência cósmica é precisamente o reconhecimento da primeira causa, da causa primeira. E essa causa primeira, um pouco mais adiante, os reveladores dizem: Deus, o Pai universal, é a personalidade da primeira fonte e centro. Então, a consciência cósmica, ela implica reconhecer a paternidade do Pai universal. E por isso, essa consciência é a que pode levar a nossa percepção espiritual. Então, olhar os planetas, os sóis,
entendendo o cosmos como algo físico, simplesmente, não é capaz de nos elevar a nossa percepção espiritual. Essa percepção espiritual apenas pode ser elevada se nós compreendemos que Deus é o nosso Pai e por isso nós somos irmãos. O livro durante a quinta revelação, outra vez os reveladores buscam transmitir o conceito da paternidade de Deus e a consequente irmandade dos homens. Os reveladores, no mandato de publicação do livro de Urântia, nos diz que consideramos que o livro de Urântia é uma característica da evolução progressiva da sociedade humana. Não está relacionado com os episódios espetaculares de uma revolução epocal, ainda que, aparentemente, pode estar programado para aparecer nessas revelações, evoluções na sociedade humana. O livro, então, o livro pertence à era que vai seguir. Os reveladores anteciparam todos os problemas que seriam causados por esse cristianismo que nós implantamos no mundo. Sabendo o que ia acontecer, fizeram uma nova revelação para que nós estivéssemos preparados. Porque esse livro pertence à era que vai seguir imediatamente a conclusão da atual luta ideológica. Quando os reveladores nos disseram isso, muitos de nós pensamos que eles estavam falando de comunismo. Pessoalmente, eu acho que não. Eu acredito que estão falando aqui precisamente desse momento que nós estamos vivendo agora e que nós vamos falar mais adiante. Mas aqui os reveladores não falam sobre qual seria essa luta ideológica, mas eles dizem que imediatamente a conclusão da atual luta ideológica, esse vai ser o dia em que os homens vão estar dispostos a buscar a verdade e a retidão, que para mim é, como eles dizem, né? O caos da confusão atual vai ser mais fácil formular o cosmos de uma era nova e melhorada de relações humanas. E é para essa ordem melhor das coisas na Terra que o livro foi preparado, o mandato de publicação. Esse parágrafo, acredito, é extremamente importante para que nós possamos compreender. O que fizeram os reveladores entregando para nós o livro durante todos os ensinamentos, antes, de forma que nós pudéssemos nos preparar para o que vem. Nós temos que ter isso em conta para não cometer os mesmos erros que nós fizemos em outras épocas. Continuamos. Vamos falar então, falando da quinta revelação, o resultado do que aconteceu com o cristianismo, que é secularismo e materialismo. É o momento atual. O secularismo moderno tem sido incentivado por duas influências mundiais. Quais são elas? O pai do secularismo foi a atitude da tal chamada ciência, que é uma ciência ateia, de olhares estreitos e sem Deus, do século XIX e do século XX. A mãe do secularismo moderno foi a totalitária Igreja Cristã medieval. Então, na construção do cristianismo, na forma que nós construímos, nós criamos condições para
que essa religião cristã fosse imensamente rechaçada. E essa revolução é precisamente o secularismo, que teve o começo como protesto controlando totalmente a civilização ocidental pela igreja cristã institucionalizada. Foi necessário um grande poder, uma influência poderosa para liberar o pensar e o viver dos povos ocidentais da garra destruidora de uma totalitária dominação eclesiástica. O secularismo, ele rompeu as cadeias do controle da igreja. E agora, ao mesmo tempo, ameaça em estabelecer um novo domínio ateu no coração e na mente do homem moderno. Portanto, o Estado político, tirano e ditatorial é a herança direta do materialismo científico e do secularismo filosófico. O secularismo não libera o homem da dominação da igreja institucionalizada quando o vende, né, ao vínculo escravizante do Estado totalitário. O secularismo libera o homem da escravidão eclesiástica tão somente para traicioná-lo, entregando então a tirania da escravidão política e econômica. Bom, não sei se só eu vejo o que está acontecendo no mundo ou se vocês compartilham dessas apreciações, mas para mim, essa é a luta ideológica que nós estamos vivendo. Bom, vamos falar então sobre como foi o século XX. O livro de Horácio chega à humanidade em 1955. O século XX esteve dominado pelo materialismo e grandes confrontações. Foi uma época de grandes inventos e a comunicação, rádio, televisão, internet e poder da imprensa. Então aqui ele propiciou com que nós pudéssemos fazer o grande desenvolvimento em tudo que é tecnologia, comunicação. E isso tudo avançou-se de uma forma profunda, adiantada em relação à evolução espiritual que nós deveríamos ter. Por isso que em algum momento muitas dessas coisas têm que passar por ajustes quando nós consigamos desenvolver uma espiritualidade melhor. Bom, a população mundial, iniciando o século, era de 1,6 bilhão de pessoas. Quando terminamos o século, éramos 6 bilhões. Então, a informação do Google, né? Portanto, nós tivemos um crescimento populacional de 4 vezes mais. É muita gente, muitas coisas aconteceram e muita é a necessidade de todas as nossas novas pessoas surgiu aí. Então, precisamente nesse momento é que estamos vivendo nós. O momento desta revelação, o clima intelectual e filosófico que prevalece tanto na vida europeia quanto na americana é decididamente secular. Deves à rebelião secularista extraordinária e progresso material sem precedentes da civilização ocidental. Haja vista que a sublevação secularista foi muito longe e perdeu de vista Deus e a religião verdadeira. Também produziu uma colheita não intencionada de guerras mundiais e inquietação internacional. Tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, conflitos na Ásia e outros.
A fraqueza inerente do secularismo, ela consiste em que despeja a ética e a religião a favor da política e do poder. Não é possível estabelecer a irmandade dos homens se é ignorada ou negada a paternidade de Deus. Portanto, é por isso que nós dizemos que tem uma luta agora e os homens vão descobrir que todo esse materialismo e todo esse secularismo que nós implantamos na humanidade não pode trazer felicidade, não pode fazer com que sejamos bem-sucedidos. Nós temos que voltar a Deus, reconhecer a paternidade e a irmandade dos homens. E, uma vez que esse momento nos preenche de infelicidades e desapontamentos em não alcançar a felicidade que nós queremos, é quando o homem vai direcionar-se e pensar em Deus e vai buscar esvaziar a fome espiritual. Por isso que os reveladores dizem que o livro está desenhado, está preparado para este momento. Vamos falar sobre como é o século XXI, a era atual. A vida cotidiana está marcada pela crise do trabalho, o mundo rico perante o mundo pobre, a imigração, xenofobia, violência, consumismo, o neonazismo, o aquecimento global, a crise do petróleo, a crise da água, a crise da sociedade humana. Isso é como nós podemos definir o momento que estamos vivenciando, provavelmente o que é a era atual. Nós temos acesso global à informação e ao conhecimento através dos meios de comunicação. A internet marca o início de uma nova sociedade, a sociedade da informação. Mas sem Deus, sem religião, o secularismo científico não pode ordenar as forças, armazenar, harmonizar as raças, interesses e nacionalismos rivais e divergentes. Olha o que dizem os reveladores aqui. Esta sociedade humana, secularista, apesar das conquistas materialistas, está desintegrando de forma paulatina, gradativamente. A força principal, pois é o que resiste a essa desintegração do antagonismo, é o nacionalismo. Todos nós estamos escutando continuamente falar sobre nacionalismo. E o nacionalismo é, ao mesmo tempo, a barreira principal para a paz mundial. Em documento 195, 810, a revelação pode não estar entregando no momento toda a verdade, porque mas tudo o que eles dizem é sempre verdade, o que está revelado. Eu acredito nisso. Quando os reveladores dizem que o livro pertence à era imediatamente posterior à conclusão da luta ideológica, de qual luta estão falando? Qualquer luta, o homem descobrirá em breve que nenhuma das ideologias pode trazer a paz e a unidade da raça humana. Esse vai ser o dia em que o homem vai estar disposto a buscar a verdade e a retidão. O resultado, isso está dito também pelos reveladores, né? 195. Durante o primeiro terço do século XX, os urartianos mataram mais seres humanos que os que foram mortos durante a dispensação cristã até aquele momento.
E aí, isso é só o começo da colheita amarga do materialismo e secularismo. Destruições ainda mais terríveis estão por acontecer. Eu não tenho ideia do que os reveladores conhecem e sabem que vai acontecer, mas dizem que seria destruições terríveis. O materialismo nega o secularismo, simplesmente o ignora. O sistema social duradouro, sem uma moral sobre as realidades espirituais, não pode persistir, porque equivaleria em pensar no sistema solar sem gravidade. Mas, ainda quando o materialismo e o mecanicismo tenham sido mais ou menos derrotados, dizem os seguradores, o que quer dizer mais ou menos derrotados? Suponho que aqui dizem, ok, as coisas vão melhorar, vamos derrotar isso mais ou menos. Mas não totalmente. Eles dizem que a influência devastadora do secularismo continuará frustrando a experiência espiritual de milhares de almas desprevenidas. Os desafios que nós temos perante os homens e mulheres modernos, inteligentes, suponho que todos nós aqui e outros mais, evadem a religião de Jesus porque temem o que será feito a eles e com eles. E todos esses medos são fundamentados. A religião de Jesus, de fato, domina e transforma os crentes, exigindo que os homens dediquem a vida a buscar o conhecimento da vontade do Pai nos céus, que as energias do viver consagrem o serviço altruísta da Irmandade do Homem. Portanto, podemos querer evadir-se dessa responsabilidade, mas esse é o caminho. Os egoístas não querem pagar esse preço, nem sequer para conseguir o tesouro espiritual maior já oferecido ao homem mortal. Quando o homem desiludir-se dos desencantos, da busca enganosa do egoísmo e tenha descoberto a esterilidade da religião formalizada, estará disposto a se tornar de todo o coração ao Evangelho do Reino e à religião de Jesus de Nazaré. Nem um sistema social, nem regime político que nega a realidade pode contribuir de forma construtiva e duradoura o avanço da civilização humana. O cristianismo, assim como está subdividido e secularizado hoje, representa o maior obstáculo para seu próprio avanço, em especial, isso é verdade, no Oriente. Mas também nós temos oportunidades. Uma nova e plena revelação da religião de Jesus está destinada a conquistar o império do secularismo materialista e derrotar a influência mundial do naturalismo mecanicista. E atenção, isso é importante. Neste momento, Urântia está balançando na borda de uma das épocas mais surpreendentes e cativantes de reajuste social, aceleração moral e esclarecimento espiritual. Então, nós temos esperança, né? A religião precisa de novos líderes, homens e mulheres espirituais que atrevam-se a depender somente de Jesus e de seus ensinamentos incomparáveis. Se o cristianismo insiste em não atender sua missão espiritual, enquanto siga
se ocupando dos problemas sociais e materiais. O renascimento espiritual deverá esperar, então, a advenção destes novos mestres da religião de Jesus, que se dedicarão, esperamos nós, de forma exclusiva à regeneração espiritual dos homens. Futuro, o que podemos esperar do futuro? O cristianismo rendeu, sem dúvida, um grande serviço a este mundo, mas a quem mais precisa agora é de Jesus. Muitos de nós pensamos, não, tem que vir Jesus para solucionar os problemas que nós temos. Mas não é isso que os reveladores dizem. O mundo precisa ver Jesus novamente vivendo na terra, na experiência dos mortais nascidos do Espírito, que de fato revele o Mestre para todos os homens. Então, estão passando a bola para a gente. Nós somos aqueles que temos que fazer esse trabalho. A cultura moderna deve se tornar espiritualmente batizada com uma nova revelação da vida de Jesus e iluminada com uma nova compreensão do Evangelho de salvação eterna. E quando Jesus, assim, ele vai trazer todos os homens para ele. Os discípulos de Jesus deveriam ser mais do que conquistadores, fontes cheias de inspiração e de um viver elevado para todos os homens. A beleza, a humanidade, a divinidade, a sensibilidade e singularidade da vida de Jesus na Terra apresentam um quadro tão impressionante e atraente da salvação do homem e da revelação de Deus que os teólogos e filósofos de todos os tempos deveriam reprimir o atrevimento de formular crenças ou criar sistemas teológicos de escravidão espiritual a partir de auto-otorgamento e transcendental na forma do homem. Os habitantes de Urântia, nós, vão se liberar desses antigos erros e dessas superstições pagãs em relação à natureza do Pai Universal. A revelação da verdade está começando a aparecer. A raça humana está destinada a conhecer o Pai Universal em toda essa beleza de caráter e atributos. Então descreveu magistralmente o Criador como Filho do Homem e Filho de Deus. Obrigado por apresentar a palavra. O fato é que coincido com o fervor e a força que tem em relação ao Evangelho de Jesus. A etapa passada, moderna, e o livro de Urântia, né? A revelação dessa moderna que exige uma responsabilidade, né? Uma irmandade e tudo que leva, né? Mas, claro, eu não quero criticar, não. Mas acredito que, sendo o senhor presidente, o senhor, como humano, tem critérios, talvez, em contraste com o que significa o livro de Urântia em termos gerais, ou seja, como representante, porque o senhor é fervente, se vê na lei que pretende com que seja algo mais que o evangelho mesmo, que é uma extensão do evangelho, né? É algo a mais aí.
E assim, como o senhor disse, a responsabilidade, as ações, não é a mesma coisa Brasil que a Espanha, ou Espanha que Letônia, ou Rússia, que é mais ortodoxa. Entretanto, acredita-se no Evangelho de Jesus, né? Propagado por todo o planeta. Obrigado, Resultio. Então vamos, seguimos e já conversamos um pouco mais sobre tudo isso. A evolução humana, ela continua progredindo e a revelação de Deus para o mundo, em Jesus e por Jesus, não fracassará. Aí no documento 196, o Evangelho, que declara Jesus falando aqui, governará este mesmo mundo. O propósito final do progresso humano é o reconhecimento e a materialização amante da irmandade do homem. A religião enfrenta agora o desafio de uma nova era de mentes científicas e tendências materialistas. Essa gigantesca luta entre o secular e o espiritual. A religião de Jesus finalmente triunfará. Seja qual for o conflito aparente entre materialismo e ensinamento de Jesus, você pode estar certo de que, nas eras por vir, os ensinamentos do Mestre triunfarão plenamente. Em todos os esforços valiosos liberados e supersticiosos das eras passadas, garantindo conservar a verdade eterna. Quando tenha passado a rebelião contra a superstição, as verdades do Evangelho de Jesus persistirão gloriosamente para iluminar um novo caminho. Então, outra vez, eles falam sobre esta era atual. Eu entendo que os reguladores nos convidam a fazer um trabalho. O cristianismo, sem dúvida, deu um grande serviço a este mundo. Mas quem mais precisa agora é Jesus. O mundo precisa ver Jesus vivendo. E essa vivência de Jesus, as experiências de mortais nascidos do Espírito, que de fato revelam os mestres, todos os homens. No mandato de publicação, os reveladores dizem: vocês que dedicaram as suas vidas ao serviço do livro apenas conseguem perceber a importância das suas ações. Sem dúvida alguma, vocês vão viver e morrerão sem tomar consciência cabal de que estão sendo partícipes do nascimento de uma nova era da religião neste mundo. O futuro e os reveladores no mandato de publicação, o futuro não está ao alcance da compreensão mortal. Mas vocês, estudando a ordem, o plano e os métodos de progresso, bem como foram decretados por Micael na vida terrena, quando o Verbo se fez carne. Continua ainda o mandato de publicação. Vocês devem estudar de novo os tempos de Jesus na Terra. Vocês têm que tomar uma atenção cuidadosa de que o Reino dos Céus, bom, foi inaugurado
no mundo. Convenção a que transformará o homem, mas se a segunda, do serviço livre e devoção amante da liberdade, que corresponde aos jesuíticos que sabem dar o irmão em amor e guiar espiritualmente ao fim mais alto e divino da existência mortal. Esse chamado à aventura de construir uma sociedade humana nova e transformada, mediante o renascimento espiritual da Irmandade Jesuítica do Reino, deveria causar emoção em todos nós. Todos aqueles que acreditam nele como nunca têm desde os dias em que caminhava pela terra como os companheiros em carne. A evolução humana continua progredindo e a revelação do Deus ao mundo, em Jesus e por Jesus, não fracassará. Muito obrigado. Bom, aqui a gente está à disposição para poder escutar ou- outras observações, perguntas, com prazer. Pode falar, Vitor. Microfone, Vitor. Eu estou bem entusiasmado, comovido com esse ensinamento, porque a realidade do que estamos vivenciando, do que temos vivido. Eu já vou ter 34 anos, as coisas já vi, e eu estou vendo, né? E se ele permite chegar ainda mais, chegar a ele, e com esse estudo, agradeço bastante. Estou aprendendo bastante. Realmente, muito obrigado. É importante que meu objetivo não é alarmar ninguém, nem trazer pânico, nem desconsiderar o trabalho que os nossos irmãos fizeram no passado, não. Mas que sim, colocar aqui a pauta da responsabilidade que nós temos para levar adiante. A revelação exposta no livro de Deus. Boa noite. Primeiramente, Henrique, muito obrigado pela apresentação, tá? Muito motivadora. Chegou ao meu coração. É a essência do livro durante. Você chegou nela. Eu gostaria de fazer uma pergunta que eu poderia recomendar. O que podemos fazer para levar a revelação a irmãos que não têm uma base judeu-cristã? Falando de muçulmanos, taoístas, hinduístas, muitas outras religiões que compartilham espaço no planeta. Qual seria a sua recomendação para aproximar esses irmãos que desconhecem a existência de Jesus de Nazaré? Obrigado. Obrigado pela pergunta, Javier. Sim, é um desafio imenso disseminar toda a revelação dos cantos do mundo. Não é algo simples, não é algo fácil. Entretanto, exige compromisso. Nós temos que trabalhar em nós mesmos para que possamos refletir a luz do Pai através de nós para todos os homens. Então, alguém tem a pergunta uma vez?
dizendo que o mal é uma criação de Deus. Claro que não, os reveladores deixam isso claríssimo, mas Deus é luz e nos fez de uma forma imperfeita para que nós evoluíssemos. O que Deus espera de nós é que possamos permitir que essa luz passe por nós e assim nós consigamos outras pessoas, cheguemos às outras pessoas. O que a gente não quer é projetar a sombra, e a sombra nesse caso é o pecado, o mal. Se nós não refletirmos a luz do Pai, como vamos convencer os outros que esse é o caminho? A segunda parte, temos que estar organizados, temos que trabalhar juntos, tem muitos projetos que vão caminhando paralelamente. Vamos pensar em uma situação onde estamos, por exemplo, aí no mar. E aí no mar vão surgindo vários barcos pequenos. Cada um deles é um projeto. Os projetos vão aparecendo tem uma influência muito importante. E vão embora depois de terminar. Então, no meio desse barco, de pequenos barcos, temos que colocar um transatlântico, um grande navio, que é composto por nós mesmos, que temos que dar a segurança, a confiança de que esse navio não vai perecer jamais, porque tem a união de todos nós para levar adiante a missão que o Pai nos entregou. Então, nós temos que ser este barco de qual forma? Temos que estar organizados para, de uma forma, os pequenos barcos possam continuar aparecendo. Mas entre esses pequenos barcos, alguns não são desejados. Esse, esse grande navio tem que ter a inspiração de que as pessoas confiem e digam, ok, aqui pode estar amparado por essa grande organização. Quando eu falo de organização, eu não estou falando de uma empresa, mas precisamente formar um time de trabalho, todos nós possamos caminhar juntos. Então, é importante o trabalho desses voluntários que aventuram-se de forma dedicada, confiável, para trazer mais irmãos e formar um grupo de trabalho. Essa é a ideia. Temos que formar um grande time, ter ações coordenadas, e cada caso é um caso particular. Nós, quando entramos num novo país, nós temos que aprender a cultura daquele país, de qual forma eles estão, quais são as inquietações deles, quais são as preocupações deles, aceitar as crenças, respeitar essas mesmas crenças, esses dogmas. E nós não queremos retirar esses dogmas deles, mas nós queremos preencher a alma desse irmão com a verdade do Pai, água limpa, de forma com que toda a água suja possa sair de forma natural, sem que nós tiremos, mas que cada um possa ir convencendo de onde está a verdade
e possa encontrar, então, o caminho do Pai e reconhecer a irmandade dos homens. É que eu falei muito, desculpe. Um prazer te ver de novo. Na seguinte época, estou mais convencido. Temos que continuar trabalhando. Não? Acaba, né? Continuamos sendo os semeadores, né? Claro, talvez não alcançamos a ver resultados. Claro, chegamos a ver resultados, mas esse é o trabalho que nós temos agora, né? E temos aprendido, né? Ele que vai mudar o mundo para que no futuro tenha mais espiritualidade. Serviu muito para as futuras gerações. Um exemplo para as gerações. E cheguemos o mais rápido possível. Muito obrigado outra vez, filho. Saudações, irmãos. Obrigado. Obrigado, Henrique. Que inspirador. Eu espero que isso esteja disponível para que as pessoas possam ler também em inglês, tá? Bom, para responder com... Bom, é necessário, né, apoiar as traduções do livro de Urântia para que esses livros possam chegar às bibliotecas em vários países do mundo. É uma das coisas mais fáceis, ainda que eu não estou dizendo que seja fácil fazer a tradução, não, mas que fisicamente ir aos países. Claro, essa seria uma sugestão de como poder ajudar, talvez, a fundação, primeiro, a traduzir o livro a maior quantidade de idiomas. Muito obrigado. Isso é o que eu queria mencionar, Henrique. Olha, um bom ponto esse. Obrigado. Todos nós temos que trabalhar nessa direção. Obrigado. Bom, Henrique, irmãos, obrigado. Obrigado, meu irmão e presidente, porque a sua apresentação amplia a visão, interpretando o mandado de publicação em vários conceitos atuais obtidos do documento 195 e 196. Somente eu gostaria de enganchar dois fatores mencionados. Nossa tarefa como humanos também deve ser orar, porque através da oração, nosso poder atela-se com o cosmos. E a nossa oração e adoração, obviamente, integradas no momento. E a capacidade de se unir, e com esse trabalho,
integrar-se não só em nossas ações materiais humanas, mas também influenciar o trabalho dos seres intermediários e como cidadãos permanentes de nosso planeta podem intervir para evitar essas catástrofes. Primeiro, de destruição planetária através do egoísmo e guerra. E outro, a sobrevivência do planeta, que nós estamos aí com a contaminação e outros fatores também. Então, era só isso, adicionando esse elemento número 3, que eu acho que é muito importante, porque a nossa oração, por mais simples que seja, a capacidade de influenciar é enorme. Nosotros. Gracias. Susana, Sabino, gusto de estar com vocês. Prazer de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sabino, seu microfone está fechado. Obrigado. Muito obrigado pelo momento especial de ter participado dessa apresentação, Henrique. Você foi muito feliz e teve um sucesso com esse tema que é muito atual, muito atual. Eu gostaria de lembrar duas passagens da revelação de Urântia para todos nós. Digamos que, em vez de um barco, fôssemos participar de um campeonato de xadrez e que aqui na tela, e os que estão na reserva da tela, são os enxadristas, os jogadores de xadrez. Então, eu gostaria de passar do livro de Urântia duas ministrações para vencer esse jogo de xadrez que é a nossa vida em Urântia. E a beleza da apresentação do Henrique, ela tem dois trunfos que estão em duas passagens do livro de Urântia e eu coloquei no chat. Eu gostaria de ter a contribuição da Jenny para ler o número do documento e eu realço a passagem que é a jogada mestra para nós, estudantes do livro de Urântia, realizarmos essa expectativa ou esse plano para concluir a quinta revelação de época, que são duas passagens muito interessantes. A Jenny poderia ler a primeira, 156, 5, 10. E aí nós destacamos o ponto. Agora não estamos com tempo, Posso colocar na tela? Sabino. O livro aqui. Pode, por gentileza, colocar o texto no chat para todo mundo ler. Então, nós precisamos continuar com a palestra do Henrique. Temos mais mãos levantadas, sim? Tem Então, pouco por tempo. gentileza, coloque o texto aqui no chat e todos podemos ler. E as pessoas que falam outro idioma podem procurar nos seus livros. Muito obrigada, Sabino. Desculpe. Eu coloquei os dois números das passagens. Que todos copiem esses números, que são extremamente importantes para nós. Um deles tem a ver com os talentos, e os talentos têm a ver com os 7 espíritos mente ajudantes. O outro é a solução dos problemas sociais e até econômicos. Então, nós temos duas chaves. Os números dos documentos estão no chat. Se puderem copiar, vocês terão algo fantástico para dar continuidade. Muito obrigado e desculpem. Obrigado, Sabino. Sempre bom te ouvir. Um abraço. Pablo, tudo bom, meu querido? Um prazer, Henrique. Obrigado pela apresentação tão bonita, tá? Eu queria comentar sobre ela.
Você começou dando uma história sobre como vai mudando a religião evolucional e contribuindo com grande vida à religião revelada, a revelação como tal. Um exemplo disso, só para colocar em contexto, é quando o homem começou a ter Deus, né? E por medo a Deus, essa crença da religião evolucionária, fazendo com que negasse certas coisas para tratar de exercer o controle. Obviamente, no momento, serviu, mas também você disse na apresentação que somente a religião revelada pode ser verdadeira e espiritualmente moral. E para contrastar, vemos quando Jesus fala de um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus próximo, não? Portanto, vemos como a revelação ilumina o caminho, nos faz sair do medo, e aí sim, se consideramos Deus como uma força e nós como irmãos, podemos então exercer na prática essa verdade nova, moral, jamais espiritualizada e coerente. E aí você levou a uma fase importantíssima, demonstrando como estava o século passado, né? Essa fase tão materialista que a gente teve, e realmente, e ainda mais, como nós estamos na situação atual, e você resolveu de uma forma que, quando eu escutava, eu falava, nós estamos em crise, né? Estamos numa crise imensa. Mas nesses momentos de crise, quando vem o ensinamento de Jesus, que ele diz, não tem aventura mais apaixonante no curso da existência mortal que a alegria, o gozo de agir como sócio da vida material que se une com a energia espiritual e a verdade divina numa das lutas vitoriosas contra o erro e mal. É uma experiência maravilhosa e transformadora se tornar um canal vivo da luz espiritual que ilumina o mortal que permanece, né? Se você, essa alma bendita, a necessidade deveria ser esse desafio é para todos nós. Porque o fato que nós tenhamos a revelação do livro durante, isso nos faz benditos em ter isso que queremos compartilhar nesse momento de crise. É importante compartilhar a mensagem com as pessoas mais próximas, com um amigo, inspirados em Jesus, que sempre caminhava, né, e fazia o bem, sem que nós incentivássemos esse ensinamento. Claro, em algum momento vamos sair dessa crise. E o livro vai estar preparado para essa época, onde nós mesmos colocamos nosso grão de areia. Muito obrigado, Henrique. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado. Desculpa, Henrique. Nós temos o Afonso, que tem a mão física levantada. Que está antes, o Afonso. Afonso, sucinto. Boa tarde a todos vocês. E parabéns pela apresentação instrutiva. Eu, eu quero tomar em conta os vários irmãos, como a Jenny, como o Javier, como o meu colega Arturo, que eu estou vendo, né, que estão com muita sinceridade levando a mensagem, tentando ensinar. É algo lindo que eu não tinha visto dos 20 anos que eu tenho com a revelação. E é uma alegria e simplesmente para trazer algo mais elementos a essa conversa. Outro dia eu vi um programa que se chamava Um Olhar para o Futuro, onde estavam entrevistando pessoas dedicadas em trabalhar mais em sociedade, em conjunto, sem deteriorar o ambiente do clima. Eu gostei bastante de uma frase que disse uma norte-americana, nativa, perguntava o que esperava do futuro, que nós nos encontrássemos em uma mesa em espírito, porque é a única forma que vamos entender tudo que nos rodeia. E gostei muito, lindo, que tem programas dedicados a isso, relacionados com o progresso, mas sem deteriorar nem o clima, nem a sociedade como tal.
Obrigado, Afonso. Muito interessante, tá? Eu estava lendo o livro por 35 anos, Henrique, mas estou aprendendo todos os dias algo novo. Que interessante, sim. Eu encontrei aí o livro de Urântia, tá? 2 anos depois que terei encontrado o livro de Alcoólicos Anônimos, tá? Eu fui como uma pessoa para me recuperar do alcoolismo, mas depois de encontrar Deus através do livro de Urântia, foi excelente e interessantíssimo e continuo lendo o livro todos os dias. Muito obrigado. Obrigado, JP. Todos nós aprendemos todos os dias. Todos nós aprendemos algo quando falamos sobre os ensinamentos do livro. É realmente um processo continuado e isso nunca vai acabar, ainda quando chegamos ao paraíso. Temos outras duas perguntas no chat. A primeira é da Norma. A Norma que diz: Obrigado, Henrique, alinhado com seu ponto de vista. A pergunta é se o secularismo é tão danino para o reino. Qual seria a outra postura se esse secularismo tão danino para o reino? Qual seria então a outra postura que deveria ser adotada para converter-se em um movimento contrário ao secularismo ou a favor do reino? Não, muito obrigado pela pergunta. Sim, é precisamente isso que nós estamos expondo aqui, colocando em debate. Nós temos que voltar ao simples, mas nós não temos como fazer isso. O simples, nesse caso, é trabalhar com base ao que Jesus deixou para nós. Que o simples buscar fazer a vontade do Pai, e conhecer o Pai e reconhecer a irmandade dos homens. Isso é tudo que nós temos que fazer. O problema está em que nós rechaçamos, eu falo nós, grande parte da humanidade, tá? A gente rechaça essa ideia porque a gente se ilude com o materialismo, com o poder, com todas as coisas que resultam dessa nova idade que nós estamos vivendo. Portanto, em breve, as gerações vão descobrir que a felicidade não está no outro, não está em casa. Não está, nada disso, toda a política, a economia, nada disso pode trazer a felicidade para o homem. Nesse momento é que as pessoas vão estar desiludidas com o sistema que nós temos hoje. Nesse momento é quando estarão abertos em receber a mensagem do Pai e trabalhar nessa direção. Para isso, o importante é que nós sejamos a voz de Jesus, sejamos a voz do Espírito da Verdade e que trabalhemos sempre com mais e mais serviço aos nossos irmãos. Nós podemos muitas vezes, a gente se desespera com a quantidade de sofrimento e miséria que nós temos no mundo e gostaríamos de solucionar isso, mas a gente se sente impotente, né? Porque a gente não sabe como eliminar esse sofrimento e todas as desgraças que acontecem no mundo. Por isso que nós ficamos aí paralisados, quietos, porque a gente se sente impotente. O que temos que pensar é que nós temos um círculo, pessoas que estão próximas e com essas pessoas podemos trabalhar e adicionar dia a dia mais irmãos em nosso convívio. E se nós conseguirmos mudar e mostrar ao Pai, esse é um fator multiplicador. Isso é o que nós temos que fazer. Nós, de maneira individual, não vamos mudar o mundo, mas todos nós, como disse Jesus, o Evangelho é o que governará o mundo.
A última pergunta diz a Marinete Morales. Henrique, eu quero perguntar se você pensa que no livro de Urântia podemos conseguir partes que oriente para sair desta era ideológica. Sim, sim. Tem várias referências no livro. Jesus continuamente repete: saia e pregue o meu evangelho. O vosso trabalho é disseminar a paternidade do Pai e reconhecer a irmandade do homem. Quando uma pessoa que nós não estamos em contato todos os dias, e essa pessoa surpreende-se com o nosso amor e nosso serviço, podemos tocar o coração dessa pessoa, a alma dela, e criar possivelmente a oportunidade de disseminar os ensinamentos de Jesus. Nós não temos que fazer muitas coisas, nós temos que ser luz, temos que servir, temos que amar, respeitar. Isso é o que importa. Tudo outro vai vir. E 2000 anos crucificados nos ensinamentos, e continuam crucificados até este momento nos ensinamentos. E há 2000 anos, tudo foi pregado de forma contrária. O que ele nunca quis foi pregado até agora. Portanto, levando o evangelho na base do sangue, como chegaram até a África, né? No México tem um estado chamado Veracruz. Vera caminho e cruz, né? Então, se não se convertia à religião, é, sacavam a espada e assim, com grupos como este, como todos vocês, todos nós, sim, é possível, sim, é possível. Obrigado, Victor. Concluímos agora, Gini. Agradecemos a todos vocês. Sim. Obrigado realmente a todos vocês aqui. Tá? Realmente uma honra estar com vocês. Muitos ou todos têm formas de entrar em contato comigo e não esqueçam, sim, esse grande navio que tem que estar sempre percorrendo. Somos todos nós unidos. Essa união, portanto, nós a fazemos na associação e nossos irmãos, como todos sabemos, estamos trabalhando agora por uma unidade. Talvez consigamos isso. E com a fellowship e a associação podemos construir esse grande navio que pode servir a todos os pequenos que estão aparecendo por aí e trabalhar bem. Obrigado a todos vocês. Que o Pai os abençoe. A gente se vê em breve.